No verão de 1962, nos campos áridos do Chile, a seleção inglesa escreveu uma jornada repleta de orgulho, mas também de ansiedades. Foi um torneio em que os Três Leões trouxeram uma geração de jogadores no auge de suas carreiras, uma mistura de experiência consolidada e talento promissor. Com seu estilo de jogo ofensivo e veloz e a tenacidade característica do futebol inglês, eles emocionaram os torcedores ao chegar às quartas de final, apenas para serem parados por um Brasil mágico sob o comando de Garrincha. Essa geração não só alcançou sucesso profissional, como também lançou as bases para a grande vitória na Copa do Mundo 4 anos depois. Mas por trás das imagens em preto e branco do passado, escondem-se destinos muito individuais, vidas cheias de altos e baixos, marcadas pela implacável passagem do tempo. Mais de 6 décadas se passaram. Alguns se tornaram lendas imortais, alguns escolheram um caminho mais discreto e outros encerraram sua jornada em um silêncio trágico. Junte-se a nós enquanto revisitamos as vidas de 13 das figuras mais marcantes entre os craques daquela época. Bobby Moore surgiu como um fenômeno aos 21 anos. Jogando como zagueiro central, ele não era do tipo que subjugava os adversários com força bruta, mas sim um artista da defesa com uma capacidade genial de ler o jogo. Com seus românticos cabelos loiros e um comportamento incomumente calmo, Moore parecia antecipar cada movimento do atacante adversário, fazendo desarmes precisos. Suas atuações na casa dos 20 anos demonstraram uma maturidade e compostura notáveis, tornando-o a rocha mais sólida da defesa. Após o torneio de 1962, a carreira de Moore floresceu. Ele se tornou o capitão mais jovem a liderar a Inglaterra na Copa do Mundo de 1966. Ele era a alma do West Ham United, um símbolo de lealdade e cavalheirismo. Fora de campo, Moore era um homem afável, porém reservado, sempre mantendo uma postura refinada mesmo diante de grandes acontecimentos da vida, desde os escândalos injustos em Bogotá até as dificuldades financeiras após a aposentadoria. O mais instigante é a conexão entre seu papel em campo e sua vida pessoal. A imagem de um comandante de aço, um escudo impenetrável em campo, parecia ter se tornado um desafio ao destino em sua vida. Enquanto em campo ele era um herói inflexível, fora dele suportava silenciosamente as tempestades da saúde e os estragos do tempo. No entanto, essa jornada gloriosa chegou a um fim abrupto. Em 24 de fevereiro de 1993, Bobby Moore faleceu aos 51 anos, vítima de câncer de cólon e fígado. Sua morte deixou um enorme vazio nos corações dos fãs, chocando toda a Inglaterra e causando profunda tristeza pela perda de uma grande personalidade. Bobby Charlton chegou ao torneio como um dos melhores meio-campistas ofensivos do mundo aos 24 anos. Tendo sobrevivido ao desastre aéreo de Munique em 1958, Charlton jogou com o espírito de carregar os sonhos de seus companheiros caídos. Com seus chutes potentes de longa distância e domínio de bola magistral, ele era o coração e a alma do meio-campo dos Três Leões. A atuação de Charlton no Chile foi melancólica, porém poderosa, demonstrando a resiliência inabalável de um homem que havia encarado a morte. Após o sucesso no Chile, sua carreira no Manchester United tornou-se lendária, culminando no Campeonato Europeu de 1968 e no prêmio de melhor jogador do mundo. Charlton era mais do que apenas um jogador. Ele personificava o renascimento e a esperança. Sua vida pessoal era um modelo de integridade. Ele dedicou grande parte do seu tempo à família e a uma instituição de caridade que ajudava vítimas de minas terrestres ao redor do mundo. Parece que a imagem de um artista visionário em campo influenciou estranhamente sua vida, transformando-o em um símbolo de compaixão. Em campo, ele brilhava com gols espetaculares, mas fora dele, Bobby Charlton era incrivelmente humilde e simples. No entanto, essa jornada inspiradora chegou ao fim. Em 21 de outubro de 2023, Bobby Charlton faleceu aos 86 anos, após uma longa batalha contra a demência. O legado que ele deixou não se resume a títulos, mas a uma história de resiliência extraordinária,
um capítulo glorioso na história do futebol inglês. Jimmy Greaves tinha apenas 22 anos, mas já era um atacante letal dentro da área, aterrorizando qualquer defesa. Com seu faro de gol apurado e habilidade com os pés fulminante, ele era a maior esperança do ataque inglês. Curiosamente, foi no Chile que Greaves se tornou mundialmente famoso por capturar um cachorro de rua que invadiu o campo durante uma partida contra o Brasil. Uma imagem que demonstrava sua espontaneidade e entusiasmo pela vida. Após aquele torneio, Greaves quebrou todos os recordes de gols no Tottenham Hotspur e se tornou o maior artilheiro da história do futebol inglês. No entanto, sua carreira também passou por momentos difíceis, como quando perdeu a final da Copa do Mundo de 1966 devido a uma lesão. Depois de se aposentar, Greaves mergulhou na depressão e no alcoolismo, mas com uma força de vontade incrível, se reergueu e se tornou um dos comentaristas de televisão mais queridos da Inglaterra. O que nos faz refletir é a conexão entre um jogador frio e calculista nas quadras e uma pessoa profundamente emotiva, por vezes vulnerável, na vida real. Enquanto em quadra ele decidia o destino do jogo, fora dela, Greaves precisava lutar constantemente para controlar seu próprio destino. No entanto, essa jornada tumultuada chegou ao fim. Em 19 de setembro de 2021, Jimmy Greaves faleceu aos 81 anos em sua casa. Sua morte comoveu milhões de fãs, que sempre se lembrarão dele como um garoto de sorriso gentil e pés mágicos. Johnny Haynes era o maestro, a alma do estilo de jogo da seleção inglesa em 1962. Aos 27 anos, estava no auge da sua forma, possuindo uma visão tática apurada e uma capacidade magistral de controlar o jogo. Usando a braçadeira de capitão, Haynes demonstrou uma liderança excepcional, guiando uma geração mais jovem de jogadores à vitória na América do Sul. Após a Copa do Mundo de 1962, dedicou toda a sua carreira ao Fulham, tornando-se um ícone imortal em Craven Cottage. Haynes foi também o primeiro jogador na Inglaterra a receber um salário de 100 por semana, um marco histórico que mudou o status dos jogadores de futebol. Fora de campo, era um homem elegante, amante da arte e levava uma vida bastante reservada. Parece que a imagem de um herói silencioso em campo refletia estranhamente a sua vida. Ele não precisava do brilho e do glamour, apenas do respeito absoluto dos seus colegas e torcedores. A sua compostura e elegância em campo também eram fiéis à sua personalidade fora dele. No entanto, a gloriosa jornada do cavalheiro de Fulham chegou a um fim trágico. Em 17 de outubro de 2005, Johnny Haynes faleceu aos 71 anos após um grave acidente de carro. Sua morte deixou um enorme vazio nos corações dos fãs de futebol clássico. Seu legado de jogo elegante e caráter nobre será para sempre lembrado. Aos 26 anos, Jimmy Armfield foi eleito o melhor lateral direito do mundo por especialistas em futebol. Com suas incansáveis arrancadas pela lateral direita e seus cruzamentos precisos, ele era uma força ofensiva formidável para a Inglaterra. Na Inglaterra. Armfield não era apenas um defensor sólido, mas também um pioneiro do estilo moderno de lateral, sempre pronto para avançar quando a oportunidade surgia. Após o torneio no Chile, ele continuou sua dedicação de toda a vida ao Blackpool, jogando mais de 600 partidas e se tornando a maior lenda do clube. Depois de se aposentar dos gramados, Armfield iniciou uma carreira como treinador e obteve particular sucesso como comentarista de futebol da BBC por 35 anos. Sua voz cativante e análises perspicazes se tornaram parte integrante da vida do futebol inglês. Fora de campo, ele era um homem religioso devoto, participava ativamente de atividades sociais e sempre manteve uma postura digna e humilde. A imagem de um guerreiro tenaz em campo tornou-se um testemunho de sua dedicação inabalável ao longo de sua vida. Em campo, ele era um defensor da linha lateral, enquanto fora dele, era um protetor dos nobres valores éticos do futebol. No entanto, essa jornada de devoção inabalável chegou ao fim. Em 22 de janeiro de 2018,
Jimmy Armfield faleceu aos 82 anos após uma longa batalha contra o câncer. Seu legado é um exemplo de profissionalismo e lealdade absoluta. Ron Flowers foi um guerreiro discreto, mas incrivelmente importante no meio-campo da Copa do Mundo de 1962. Aos 27 anos, com sua resistência incansável e incrível habilidade em cobranças de pênalti, marcou 2 gols naquele torneio, ajudando a Inglaterra a avançar dramaticamente na fase de grupos. Flowers era uma base sólida, permitindo que artistas como Charlton e Haynes expressassem livremente sua criatividade. Após aquele torneio vitorioso no Chile, sua carreira se entrelaçou com os gloriosos anos do Wolverhampton Wanderers, conquistando muitos títulos prestigiosos e se tornando um dos melhores meio-campistas da história do clube. Fora de campo, Ron Flowers era um homem de família. Abriu uma loja de artigos esportivos em Wolverhampton e dedicou grande parte do seu tempo ao desenvolvimento do futebol comunitário. Levou uma vida tranquila e simples, longe da agitação da mídia. O que nos faz refletir é o contraste entre sua imagem de máquina incansável em campo e seu comportamento surpreendentemente calmo e humilde na vida real. Em campo, era um competidor implacável, mas fora dele, Flowers era uma pessoa gentil e prestativa. No entanto, as leis do tempo não poupam ninguém. Em 12 de novembro de 2021, Ron Flowers faleceu aos 87 anos. Sua morte é uma nota sombria, encerrando a história de um dos últimos grandes quarterbacks da geração de 1962. No torneio de 1962, Ray Wilson era o lateral esquerdo titular da Inglaterra, aos 27 anos. Com seu jogo inteligente, excelente percepção situacional e compostura em situações de 1 contra 1, ele era considerado o melhor lateral esquerdo que a Inglaterra já havia produzido. A atuação de Wilson no Chile foi o trampolim para sua gloriosa vitória na Copa do Mundo de 1966. Após se aposentar dos gramados, jogando pelo Everton e pelo Huddersfield Town, Ray Wilson tomou a surpreendente decisão de abandonar completamente o futebol para se tornar empresário do ramo funerário. Essa mudança de carreira parecia um completo contraste com sua brilhante trajetória nos campos. Fora de campo, Wilson era um homem introvertido, que encontrava paz servindo à comunidade da maneira mais discreta e digna possível. A imagem de um jogador vibrante e feroz em campo deu lugar à de um homem contemplativo, que compreendia as leis da vida e da morte. Ele sempre equilibrou a glória do passado com a simples realidade do presente. No entanto, seus últimos anos foram uma batalha desigual contra a doença de Alzheimer. Em 15 de maio de 2018, Ray Wilson faleceu aos 83 anos. Sua morte deixou uma dor imensurável, mas a história da despedida de um ex-campeão mundial permanecerá para sempre como um belo conto de humildade. Gordon Banks tinha apenas 24 anos e inicialmente era reserva, mas esses primeiros passos prometiam um grande futuro. Ele possuía os reflexos de uma chita e uma excepcional noção espacial. Após a Copa do Mundo de 1962 no Chile, Banks rapidamente se tornou o goleiro número 1 e o maior goleiro da história da Inglaterra, culminando em sua incrível defesa contra a cabeçada de Pelé em 1970. No entanto, a vida de Banks foi repleta de dificuldades. Em 1972, um acidente de carro o fez perder a visão de um olho, forçando-o a se aposentar no auge de sua carreira. Mas com o espírito de um guerreiro, ele perseverou e retornou aos gramados nos Estados Unidos, provando que nada poderia extinguir sua paixão pelo futebol. Fora de campo, Gordon Banks era um otimista, ativamente envolvido em trabalhos de caridade e uma inspiração para pessoas com deficiência. Sua resiliência inabalável em campo refletia perfeitamente sua vida tumultuada, uma vida de nunca desistir. Contudo, essa jornada de determinação chegou ao fim. Em 12 de fevereiro de 2019,
Gordon Banks faleceu aos 81 anos após uma longa batalha contra a doença. Seu legado não se resume apenas às suas defesas espetaculares, mas também a uma lição inestimável sobre como superar adversidades. Maurice Norman era um verdadeiro gigante na defesa, com sua altura ideal e estilo de jogo incrivelmente poderoso aos 28 anos. Ele foi uma peça indispensável do time do Tottenham Hotspur, que conquistou a histórica dobradinha e levou esse espírito vencedor para a seleção chilena. No Chile, Norman era uma muralha intransponível, pronto para interceptar e parar qualquer ataque adversário. No entanto, sua carreira terminou tragicamente em 1965, após uma fratura horrível na perna que o impediu de retornar ao seu auge. Depois de se aposentar precocemente, Norman escolheu uma vida completamente tranquila, trabalhando na construção civil e mantendo-se afastado da agitação do mundo do futebol. Fora de campo, era um homem simples, amante da natureza e dedicava seu tempo à família. O contraste entre um zagueiro implacável em campo e um homem gentil que escolheu esquecer a glória passada e viver uma vida simples é algo que muitos admiram. Ele nunca culpou o destino pela lesão que o privou da Copa do Mundo de 1966. Contudo, essa jornada tranquila chegou ao fim. Em 27 de novembro de 2022, Maurice Norman faleceu aos 88 anos. Sua morte marca o fim de uma geração de gigantes desconhecidos que se dedicaram sem buscar reconhecimento. Ron Springett foi o goleiro titular da Inglaterra na Copa do Mundo de 1962, aos 26 anos. Com seu estilo de jogo corajoso e destemido, além de excelente domínio da defesa, teve um torneio espetacularmente bem-sucedido no Chile. Springett foi quem manteve o gol dos Três Leões seguro contra os ataques implacáveis da equipe adversária. Após o torneio, continuou sendo um pilar do Sheffield Wednesday e se tornou um dos goleiros mais respeitados do futebol inglês. Fora de campo, Ron Springett era um homem exemplar. Ele e seu irmão administraram uma empresa familiar após sua aposentadoria e viveram uma vida estável em sua cidade natal. Ele sempre manteve uma filosofia simples: faça bem o seu trabalho e aprecie o que você tem. Sua estabilidade em campo também era o tema principal de sua vida pessoal. Ele não buscou a fama, mas escolheu a paz com sua família. No entanto, o tempo é implacável. Em 22 de setembro de 2015, Ron Springett faleceu aos 80 anos. Sua morte deixou os torcedores do Sheffield profundamente tristes, mas a imagem de um goleiro dedicado permanecerá para sempre gravada em suas memórias. Gerry Hitchens foi um dos casos mais excepcionais do futebol inglês em 1962. Aos 27 anos, ele foi um dos raros jogadores atuando no exterior, pela Inter de Milão, a ser convocado para a seleção nacional. Com seu estilo poderoso e veloz, além de sua versatilidade na finalização, Hitchens marcou um gol crucial contra o Brasil nas quartas de final. Ele trouxe o espírito do futebol europeu moderno para o tradicional futebol inglês. Após o sucesso no Chile, sua carreira continuou a florescer na Itália, onde era imensamente popular entre os torcedores da Inter e do Torino. Hitchens era um espírito livre, ávido por experimentar novas culturas e sempre vivendo a vida ao máximo. No entanto, sua carreira internacional foi interrompida pelas rígidas regras da Federação Inglesa de Futebol, FA, da época em relação a jogadores que atuavam no exterior. O que nos faz refletir é a conexão entre um mercenário experiente em campo e um coração que ansiava por liberdade fora dele. Ele escolheu seu próprio caminho, repleto de desafios, mas também de orgulho. E então, o destino lhe reservou um fim trágico. Em 13 de abril de 1983, enquanto participava de um jogo de futebol beneficente, Gerry Hitchens faleceu em campo vítima de um ataque cardíaco aos 48 anos.
Ele morreu fazendo o que mais amava, deixando para trás uma história de vida inspiradora, repleta de coragem e paixão. Roger Hunt era um talento promissor de 23 anos, um jogador reserva estratégico. Embora não tenha jogado muito no Chile, essas valiosas experiências o transformaram em um pilar insubstituível na conquista da Copa do Mundo de 1966 pelo Liverpool. Hunt personificava a eficiência com seu estilo de jogo simples, porém incrivelmente preciso, tornando-se o segundo maior artilheiro da história do Liverpool. Fora de campo, Roger Hunt era conhecido como Sir Roger por seu estilo de vida exemplar e rara humildade para uma grande estrela. Após se aposentar, assumiu a empresa de transportes da família e viveu uma vida tranquila, longe dos holofotes da mídia. Dedicou grande parte do seu tempo a trabalhos de caridade locais e manteve laços estreitos com seu antigo clube. Essa simplicidade em sua vida refletia seu estilo de jogo despretensioso, porém eficaz, em campo. Ele não precisava de prêmios para provar seu valor. No entanto, as leis da natureza o levaram. Em 27 de setembro de 2020, Roger Hunt faleceu aos 83 anos. Sua morte representa uma grande perda para sua família em Liverpool e para todos os torcedores de futebol ingleses, mas seu nome permanecerá para sempre na história. Aos 29 anos, Bobby Robson era um dos jogadores mais experientes da Inglaterra. Embora uma lesão o tenha impedido de jogar um único minuto no Chile, a influência de Robson no vestiário foi imensa. Seu pensamento tático e suas habilidades de liderança começaram a se destacar desde cedo. Após se aposentar, Bobby Robson se tornou um dos maiores treinadores que o mundo já conheceu, levando a Inglaterra às semifinais da Copa do Mundo de 1990 e alcançando grande sucesso no Porto, Barcelona e Newcastle. Fora de campo, ele era um verdadeiro cavalheiro, um grande motivador e um exemplo de coragem em sua luta contra o câncer por décadas. A imagem de um treinador dedicado em campo parecia estranhamente permear sua vida. Ele sempre se importou mais com as pessoas do que com os troféus. A carreira e a vida de Bobby Robson são uma história épica de um amor eterno pelo futebol. No entanto, a jornada do cavalheiro do futebol finalmente chegou ao fim. Em 31 de julho de 2009, Bobby Robson faleceu aos 76 anos. Sua morte comoveu profundamente pessoas ao redor do mundo, mas a instituição de caridade que leva seu nome continua a ajudar milhares de pacientes com câncer, escrevendo o próximo capítulo de sua história de vida humanitária.